E aí galera, beleza? Balanceamento pelo método de tentativas, hoje a pedido do Jonas. Entra ali, compartilha, se inscreva no canal, dê um like lá para nós. Vamos tocar ficha aqui. Então vamos lá. O que é o balanceamento de equações pelo método de tentativas? O balanceamento de equações pelo método de tentativas nada mais é do que equilibrar o mesmo número de elementos químicos antes e depois da seta. Ou seja, reagentes antes da seta e produtos depois da seta. Eu tenho que ficar exatamente com o mesmo número de elementos que eu tenho antes e depois como produto. Reagente e produto. Por exemplo, nessa equação aqui, ó, eu tenho hidrogênio antes da seta, ou seja, como reagente. Depois da seta, eu deverei ficar com o mesmo número de hidrogênios que eu tenho antes. O outro elemento que eu tenho na reação, oxigênio. Eu devo ter o mesmo número de oxigênio antes e depois da seta. Aí entra o balanceamento de equações químicas pelo método de tentativas. Pessoal, para isso então, eu vou usar um macetezinho aqui, ó. Você é obrigado a usar esse macete aqui? Não, você não é obrigado a usar esse macete. O balanceamento de equação pelo método de tentativas, ela é uma atividade que usa muito raciocínio lógico. Então, assim, tem pessoas que vai direto lá e começam a fazer o balanceamento sem problema nenhum. Essa palavra macho que está sendo usada aqui é um macete bem usual aí em questões de vestibular e coisa e tal, de quem está tentando evoluir no sentido do balanceamento de equações pelo método de tentativas. Então, o que quer dizer essa palavra macho, esse macete aqui? Ó? O M quer dizer metais. O A quer dizer ametais ou não metais. O C representa o carbono. O H, o hidrogênio. E o O, oxigênio. Vejam bem, então o primeiro a eu fazer o balanceamento vai ser o metal. Então eu procuro lá na minha equação que eu estou fazendo o balanceamento se existe ou não algum metal. Se existe o metal, é o primeiro que eu vou fazer o balanceamento. Não tendo metal, que nem no caso desse primeiro exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, eu já parto para o segundo. Quem é o segundo? É um ametal. Tá? Tem ametal? Procuro lá na equação, faço o balanceamento do ametal. Tá? Não tendo ametal, ou tendo esses outros componentes aqui, ó, carbono, hidrogênio e oxigênio, eu sigo essa ordem, terceiro, quarto e quinto. No caso da nossa equação aqui, ó, eu só tenho hidrogênio e oxigênio. Então, qual que eu vou balancear primeiro? Primeiro o hidrogênio, na ordem aqui, e por segundo o oxigênio. Ok? Então vamos para o balanceamento. Vejam bem, é uma orientação, uma dica, né? Não é obrigado a seguir esse método, mas por questões da experiência, de ver os alunos se desenvolvendo e desenvolvendo atividades de balanceamento, eu aconselho a colocar na frente de todas as moléculas da equação o número 1. Tá? Feito isso, quando tu precisar fazer o balanceamento daquela molécula, tu só vai trocar o número 1 pelo número desejado. Então, nesse caso aqui, ó, 1 vezes 2, eu tenho 2 hidrogênio. Ainda antes da seta, como reagente, 1 vezes 2, 2 oxigênio. Depois da seta, 1 vezes 2, 2 hidrogênio. 1 vezes 1, 1 oxigênio. Veja que a equação não está balanceada, ela está desequilibrada. Eu tenho 2 hidrogênio e 2 hidrogênio. Ok, estaria balanceado. O problema é o oxigênio, que eu tenho 2 antes da seta como reagente e apenas 1 como produto. Então, dessa forma, eu tenho que fazer substituição dos meus coeficientes ali por um número que acabe equilibrando a equação, balanceando a equação. Então, lembra que eu falei aqui, ó, primeiro balanceamento, o hidrogênio. O hidrogênio já está balanceado, então eu vou para o segundo que eu vou fazer o balanceamento, o oxigênio. Como reagente, olha, antes e depois da seta, como reagente eu tenho 2, como produto eu tenho 1. Lembra que eu falei? Substitui o número 1 pelo número desejado. Então, ó, para mim ficar com 2 oxigênio depois da seta, eu tenho que fazer isso daqui. Por quê? 2 vezes 1, 2. Uma observação que tem que ter agora. Quer ver que eu vou ter que retornar para fazer o balanceamento do hidrogênio?
Porque para mim fazer o balanceamento do oxigênio, eu tive que colocar o 2 na frente da molécula, no lugar do 1 aqui. Então, o que aconteceu? 2 vezes 1, 2 oxigênio. Porém, ele faz a multiplicação da molécula toda. Então, 2 vezes 2 alterou o número de hidrogênio como produto. Então, eu passei a ter 4 hidrogênio como produto e 2 como reagente. Vou ter que equilibrar isso aqui também. Aonde que eu tenho hidrogênio como reagente? Aqui. O que eu posso fazer para ficar com o mesmo número 4 que eu tenho lá? Substituir. Substituir o número 1, então, pelo 2. 2 vezes 2, 4. Tira a prova. 4 hidrogênio como reagente, 4 hidrogênio como produto. 2 oxigênio como reagente e 2 oxigênio como produto. Ok? Vou passar agora para vocês umas questõezinhas ali, vou fazer o balanceamento junto numa lista, diretamente no papel, com caneta, borracha e tudo mais, lápis, borracha e tudo mais, beleza? Não. Beleza, galera? Então, lápis e borracha. Por que lápis e borracha? Como é um método de tentativas, provavelmente vai precisar apagar. Então aqui um macetezinho do lado ali, macho. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio nessa ordem, do primeiro ao quinto. A equação está aqui, 3 exemplos para a gente fazer hoje. Então, carbono e oxigênio, ou seja, monóxido de carbono, mais oxigênio formando CO2, o gás carbônico. Então, o que eu tenho antes da seta aqui? Eu tenho carbono e oxigênio. Eu sempre terei esses mesmos elementos depois da seta. Então, carbono e oxigênio. Antes da seta, quantos carbonos eu tenho? Eu tenho um carbono antes da seta. Depois da seta, eu tenho um carbono. Oxigênio, vejam bem, reagentes estão juntos. Esses oxigênio com esse oxigênio aqui. Então, eu tenho que somar. Então, 1 aqui mais 2 ali, eu tenho antes da seta, como reagente, 3 oxigênios. Depois da seta, 2 oxigênios. Lembrem que eu pedi para vocês colocarem na frente de todas as moléculas o número 1. Não tem como se perder dessa forma. Fica muito mais fácil. Na sequência lá, quem vem primeiro? Primeiro o carbono e depois o oxigênio. Então, eu vou estabilizar primeiro o carbono, depois o oxigênio. Antes da seta como reagente eu tenho um carbono, depois da seta como produto eu tenho um carbono. Ok, fechou, beleza, show de bola. Porém, vejam bem, o oxigênio eu tenho 3 oxigênios antes da seta como reagente e como produto eu tenho 2. Que número que eu poderia colocar aqui nos coeficientes para que seja possível eu fazer o balanceamento? Ó, lembrem, substitua sempre os número 1 que tu tinha colocado antes. Então, se tu fizer isso daqui, colocar um 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Passa a ter 4 oxigênio depois da seta. E antes da seta, tu tinha 3, 2 aqui e aqui 1. Substitui aquele 1 por esse 2, então 2 vezes 1 vai ficar com 2, mais 2, então 4 oxigênio. 4 aqui como reagente e 4 como produto. Vamos dar uma caprichadinha aqui, ó. 4 como reagente e 4 como produto. Carbono, 2 vezes 1, eu tenho depois da seta 2 carbonos. E antes, lembra que eu coloquei esse 2 aqui para estabilizar o oxigênio? 2 vezes 1, eu também tenho antes da seta como reagente 2 carbonos. Então, vejam só, carbono reagente 2, carbono produto 2. Oxigênio reagente 4, oxigênio produto 4. Então a reação está equilibrada da seguinte forma. Se eu fosse fazer uma leitura dessa reação, seriam 2 mols de monóxido de carbono, 1 mol ou mais 1 mol de oxigênio, de O2, formando, a seta indica formação, ou seja, formando 2 mols de dióxido de carbono, popular gás carbono, gás estufa. Fechou essa primeira aqui então.
Partindo para a segunda reação, o segundo exemplo que eu estou fazendo com vocês aqui da lista, eu tenho HCl, ou seja, ácido clorídrico, mais O2, formando oxigênio, formando água e cloro. Então, o que eu vou fazer? Reagente e produto. Não esqueçam da orientação que eu fiz de colocar o número 1 na frente de todas as moléculas. Porque o número 1 ele só não aparece aqui, mas é como se ele existisse ali. Então eu tenho, na ordem, eu tenho o cloro, que é um ametal. Então primeiro eu vou fazer o balanceamento do cloro. Depois, entre hidrogênio e oxigênio, quem que vem primeiro? O hidrogênio, depois o oxigênio. Então hidrogênio e oxigênio. Como produto eu vou ter sempre os mesmos elementos. Pode olhar, cloro, hidrogênio e oxigênio. Antes de eu fazer o balanceamento, eu tenho que contar quantos eu tenho, só para a gente ir ajustando aqui os coeficientes. Então, cloro eu tenho 1 vezes 1, 1. Como produto eu tenho 1 vezes 2, 2. Hidrogênio, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Oxigênio como reagente, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho como reagente 1 cloro, como produto 2 cloro. Hidrogênio eu tenho como reagente 1 e como produto 2. Oxigênio eu tenho 2 como reagente e 1 como produto. Ou seja, ela está toda desequilibrada, não tem nenhum elemento da equação que esteja ajustado. Então, na ordem lá do macho, né, daquele macetezinho que eu falei para vocês, primeiro o cloro, que é o ametal, segundo o hidrogênio e terceiro, nessa ordem, o oxigênio. Então, o cloro. Nesse caso aqui, eu tenho um cloro como reagente e 2 como produto. Ó, 2. Então, apaga um lá. Apaga um e coloca o 2. 2 vezes 1, 2. Vejam bem que quando tu ajusta um elemento, não quer dizer que daqui a pouquinho tu não vai ter que voltar para trás e ajustar ele novamente, dependendo do que tu vai fazer com os outros elementos. Então vamos lá, o próximo elemento, hidrogênio. Aqui eu tenho 2 vezes 1, 2. Eu coloquei aquele 2 para estabilizar o cloro, eu mexi no hidrogênio, então 1, 2 aqui. Como produto eu tenho 2. Ok, que sucesso, balanceado, só que não. Oxigênio, 1 vezes 2, 2 como reagente, e como produto eu tenho 1 vezes 2, 1. Então não tem como ficar assim. Eu vou ter que alterar alguma coisa aqui que vai mexer em toda a equação. Para mim estabilizar o oxigênio, eu tenho que jogar um 2 aqui, ó, porque 2 vezes 1 vai dar 2. Não tem outra forma de fazer, a não ser que eu faça milagres. Então, 2. Vejam bem, quando eu coloquei esse 2 aqui, o que aconteceu com o hidrogênio? Multiplicou junto com o oxigênio, porque ele está junto na molécula. Então, 2 vezes 2, o número de hidrogênio será 4. Vejam aqui quantos que eu tenho aqui. 2. E aí eu tenho que retornar e fazer tudo de novo. Então, para mim ficar com o mesmo número de hidrogênio que eu tenho como produto, eu tenho que colocar o 4 aqui na frente. 4 vezes 1, 4 hidrogênio. O que aconteceu com o cloro? Ó, está estabilizado oxigênio, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. O que aconteceu com o cloro? Esse 4 que eu coloquei para ajustar o hidrogênio multiplicou também o cloro, porque eles estão juntos na mesma molécula. Então, 4 vezes 1 eu fiquei aqui como reagente com 4 cloro. Então, 4 cloro. E como produto lá eu tinha 1 vezes 2, 2. Então, basta eu simplificar aqui, ó, colocar um 2 na frente, 2 vezes 2, 4. Percebam, cloro 4, cloro 4. Hidrogênio 4, hidrogênio 4. Oxigênio 2, oxigênio 2. A reação é 4 mols de ácido clorídrico, de HCl, mais 1 mol
DO2, de oxigênio, formando, não esqueçam, formando, a seta indica a formação, 2 mols de água, então 2 mols de água, mais 2 mols de cloro, tá? Então, assim, um pouquinho confuso, mas faz parte do processo. Lembra que eu falei? É método de tentativas, então tu vai apagar, vai fazer, vai refazer, assim por diante. Então, ok. Próxima equação. O que eu tenho aqui? Um combustível, propano, mais oxigênio, formando CO2 mais H2O. Então, eu tenho combustível, comburente, gás carbônico e água. Essa é uma reação de combustão. Combustão por quê? Porque eu tenho combustível, comburente e o resultante gás carbônico e água. Então esse propano aqui, ó, é um componente do gás de cozinha, tá? Junto com o butano, ele vai estar lá dissolvido junto com o gás butano no botijão lá da cozinha da casa de vocês. Então eu tenho na ordem lá, ó, primeiro carbono, segundo hidrogênio, terceiro oxigênio, são os elementos que eu tenho aqui. Então carbono, hidrogênio, oxigênio. Como produto, eu vou ter sempre a mesma coisa: carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos carbonos eu tenho aqui? 3. Hidrogênio, 8. Oxigênio, 2. Como produto, carbono, 1. Hidrogênio, 2. Oxigênio, ó, tá junto aqui depois da seta como produto, tem que somar. 2 mais 1, 3. Primeiro a fazer o balanceamento, o carbono. Então, se eu tenho 3 aqui, ó, lembra que eu mandei colocar um númerozinho 1 na frente de todas as moléculas, depois tu só substitui esse númerozinho aqui. Então, como eu tenho 3 carbonos aqui, basta eu substituir o número 1 por 3. 3 vezes 1, 3. Então, eu passo a ter 3 carbonos também como produto. Hidrogênio, 1 vezes 8, 8. Como produto, eu tenho 1 vezes 2, 2. Então, para mim ficar com 8, eu vou colocar um 4 aqui. 4 vezes 2, 8. Balanceei o hidrogênio também. Último elemento a fazer o balanceamento. Oxigênio. Quantos eu tenho aqui? Aqui eu tenho 1 vezes 2, 2. Lá do outro lado, lá como produto, eu já alterei. 3 vezes 2, 6. Mais 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, 10. Então, eu tenho como produto 10 oxigênio. 10 oxigênio. Para mim ficar com o mesmo número 10, basta eu trocar o 1 que eu tenho aqui vezes 2 pelo número 5. 5 vezes 2, 10 oxigênio também. E está feito o balanceamento da equação. 1 mol de gás propano, C3H8, mais 5 mols de oxigênio, formando 3 mols de gás carbônico, mais 4 mols de H2O. Beleza, galera? Fechou? Beleza, pessoal? Como viram, então, balanceamento de equações químicas não é um bicho de 7 cabeças. Você consegue, é só você praticar, apagar, refaça 2, 3, 10, 15 vezes o quanto for necessário. Esse tema é importante porque, além do balanceamento de equações químicas, é um conteúdo que tu utiliza e muito nos cálculos estequiométricos. Beleza? Até a próxima!